Graça e paz a todos. Feliz por iniciar mais uma vez o nosso encontro com Deus. Graças a Deus que está nos concedendo mais uma oportunidade. Eu e você podemos estar compartilhando com alguém. Compartilhe e dessa forma você estará convidando alguém a vir se encontrar com Deus. Quero agradecer aqui aos administradores dos grupos que têm nos permitido deixar entrar na casa, entrar no veículo, entrar no escritório, no trabalho, na empresa de alguém que é membro aí do seu grupo. Muito obrigado por me permitir, me deixar entrar aí, tá? Deus abençoe o senhor, a senhora, a sua família, ok? Glória a Deus. Então, Jesus, estamos morrendo. O Senhor não se importa? Jesus, o Senhor não se importa? É a base para a gente iniciar aqui esse nosso encontro com Deus. Temos recebido uma instrução do Senhor e temos repassado ela desde o início desse dia. Começamos dizendo nas primeiras horas do dia que o que Salomão falou é muito importante e sempre será, porque ele recebeu do Senhor. Ele disse em Provérbios 20:18 que quem quer ser bem-sucedido escuta os bons conselhos e que não se deve ir à guerra sem uma boa instrução, uma boa orientação, sem um bom conselho. Ou seja, precisamos de conselheiros, precisamos de mentoria, de discipulado, de cobertura espiritual. E só se pode discipular, só se pode cobrir espiritualmente, só se pode mentorear quem quer. E precisa ter um vínculo de amizade, de fraternidade, de amor intenso, íntimo, peculiar, para que possamos instruir da maneira certa, da maneira correta. E Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos, não apenas em palavras, mas também com muitos exemplos. Na verdade, mais exemplos do que palavras. Você está aqui e eu creio, sei que muitos não estão aqui pela primeira vez. Alguns ainda insistem em entrar clandestinamente. Eu não sei qual o motivo que você tem para não ter se inscrito ainda. Se inscreva no canal. Faça parte dessa família que se encontra com Deus todos os dias. E um dos maiores motivos que eu possa te dar para que você possa se inscrever e permanecer aqui conosco é que todos os dias eu estou liberando um conteúdo novo. E o que eu tenho recebido de Deus, isso eu tenho transmitido. Todos os dias, às 6 da manhã, às 11h30 e às 22h30. Às vezes no horário da noite, às vezes é antes, às vezes é depois. E às vezes é mais do que 3 vezes no dia. Mas estamos todos os dias aqui, liberando uma palavra. E a palavra para você é: você precisa ser bem-sucedido. Precisa ou não precisa? Você vai à guerra todos os dias. Vai ou não vai? Claro que vai. Mas você precisa de uma cobertura espiritual, de um mentor. Você precisa de um líder, de um pai espiritual. Você precisa de alguém que te instrua, te discipule, te ensine. Mostre para você como deve ser, aonde deve ser o seu próximo passo, sem que você conte nada. Eu quero ler uma palavra com você. Eu quero ler Marcos capítulo 4, versículo 38. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, estamos morrendo, não te importa que perecemos? Mestre, estamos morrendo, o Senhor não se importa? Por isso que eu iniciei dizendo: Jesus, o Senhor não se importa que estamos morrendo?
Só que devemos notar aqui que Jesus está fazendo uma viagem, ele está saindo de uma margem do mar, uma beira para outra beira do mar, sem dizer o que iria fazer do outro lado. E mesmo assim, sem ele ter contado nada, se levantou o vento, se levantou o mar, e ali aconteceu uma tentativa de homicídio. Uma fúria se levantou sem ele ter dito nada. Imagina se ele tivesse dito. O grande segredo é você manter-se em silêncio sobre o que você vai fazer. Eu disse isso no primeiro horário e volto a repetir, e o Espírito Santo, ele me instrui, ele me aconselha a te dizer, você não precisa falar o que vai fazer do outro lado. Só convide os mais íntimos a ir com você. Se eles usarem de alguma desculpa ou nem dizerem nada, simplesmente eles se ausentar, não se preocupe, vá. Faça o que Deus te mandou fazer. Você não depende de homem, você depende de Deus. Uau! Glória a Deus. Escreva aí, eu não dependo de homem, eu dependo de Deus. Cadê você que está entendendo? Escreva aí, eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. Escreva. Escreva aí, você não depende de homens, você não depende de aprovação de homem, não é necessário que os homens estejam com você, só vai estar com você aqueles que Deus quer que esteja. E aqueles que Deus não quer que esteja, o próprio Deus se encarregará de tirá-los do teu caminho. Mas o importante é que o Senhor tem que ir contigo. E quando você se sentir ameaçado de morte, foi o que aconteceu no versículo 38. Eles correram até o Senhor estava descansando, mas estava com eles. E eles disseram, Jesus, o Senhor não se importa que estamos morrendo? Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar e pergunta para eles, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Uau! Glória a Deus! Por que você continua com medo? Veja que o medo é o oposto da fé. Note que a pergunta de Jesus, no versículo 40, então lhes perguntou, por que estáis assim amedrontados? Como ainda não tendes fé? Jesus quis dizer assim, você está tanto tempo comigo, você tem aprendido comigo nas reuniões, nos cultos, através dos meus filhos e filhas eu tenho vos falado, eu tenho vos direcionado. Deus tem instruído você, você tem aprendido. E por que você ainda permanece com medo? Você está com medo de fechar o negócio, assinar o contrato, você está com medo de assinar o acordo, está com medo de assinar a promoção, está com medo de assinar dizendo que grande será a responsabilidade, grande será o compromisso, você não está enxergando o propósito. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessantíssima. Então lhes perguntou, por que estão com medo? Duas perguntas. Ainda não tem fé? Ou seja, se tivesse fé, não teria medo. Uau! Você pegou isso? Pegou? Abarauísse da mal de Camauí. Exanal de Odé, que é doce. Aleluia, é forte, glória a Deus. Se você tiver fé, o medo não pode existir. Se você tiver fé, a dúvida não pode estar aí. Viajo ou não viajo, eu compro ou não compro, eu troco ou não troco, eu vou ou eu fico. Você não tem fé? Por que você ainda tem medo? Você não tem fé que foi Deus que mandou você ir, foi Deus que mandou você fazer, foi Deus que mandou você investir, é Deus que está dizendo, se permita ser amado, ser amada. É Deus que está dizendo, entregue-se, acredite,
tenha fé. Você não poderá ter os dois, ou medo ou fé. E os dois não podem andar juntos, porque não há concordância. O medo é o contrário, é o oposto da fé. E a fé é o contrário, é o oposto ao medo. Então, se você está indo, olha a confiança dos discípulos. Os discípulos simplesmente foram para o outro lado com Jesus, sem saber para onde iam e o que iam fazer. Se você está sendo conduzido por Jesus, há lugares que você não sabe aonde é, nem o que você vai fazer lá, não se preocupe. Mesmo que houver uma tentativa de morte, mesmo que o inimigo se levante contra você, o levante dele é porque ele queria saber o seu próximo passo. O levante do inimigo, ele apenas suspeitou o que Jesus ia fazer. Jesus não havia contado. Nós podemos conjecturar que ele havia contado e se dirigiu para contar. O texto não fala. Podemos conjecturar também que ele não contou. E eu quero dizer aqui, nesse momento, eu uso de analogia simples para dizer que ele não contou. Os discípulos apenas confiou e foram. Mas no momento que perceberam que estavam em apuros, correndo risco de morte, eles correram e disseram: estamos morrendo, o Senhor não se importa? Você que entrou em uma aventura, aceitou o desafio e começou a ir de encontro ao propósito de Deus na sua vida, começou a ir de encontro à promessa de Deus na sua vida, sem saber aonde iria chegar e o que faria lá. Isso no seu trabalho, começou um trabalho sem amar o que fazia, sem amar o que faz. Começou a busca, a procura de conhecer um idioma, conhecer uma cultura, conhecer como funciona alguns países para poder ir para lá, sem mesmo ter um desejo na alma, no espírito de ir, ou tendo, não saber ao certo o que irá fazer lá, procurando conhecer um idioma, o idioma que de repente, eventualmente, seja falado lá, você se preocupando com tudo isso, e os ventos e os mares dos desafios aumentaram. E você agora está querendo saber se Jesus se preocupa com você? Você está perguntando: Jesus, está acontecendo isso, o Senhor não se importa que está uma bagunça na minha casa? Meus filhos estão contra mim, eu contra eles, minha esposa contra mim, eu contra ela. No trabalho, ninguém mais está entrando em comunhão, em acordo, não há concordância no trabalho. Na empresa, como que está uma bagunça, eu preciso arrumar isso, eu preciso ordenar isso. Você não está entendendo que os ventos estão perguntando: Senhor, o Senhor não se importa? Só que a pergunta que eles fizeram para Jesus, Jesus não respondeu com palavras, ele respondeu com atitude. Às vezes a pessoa está perguntando para você: você me ama? Você está dizendo: eu te amo. Falar, às vezes não é o necessário, às vezes é mostrar. Jesus não disse: sim, eu me importo, eu vou resolver, calma, sente-se. Jesus levantou e imediatamente já foi repreendendo, já foi colocando as coisas em ordem. Assim ele demonstrou que se importava. E quando ele demonstra que se importa, ele vai fazer agora, ele vai responder. Ele responde com atitude, com ação, e em seguida ele vai fazer a pergunta: por que vocês estão com medo? E por que vocês ainda não têm fé? Mesmo tendo conselheiros, mesmo tendo instruções, tendo uma mentoria, Jesus estava ali, aconselhando, mentoreando, instruindo. Jesus foi despertado para que ele demonstrasse a importância que ele tinha com aqueles que o acompanhavam. Ninguém que acompanha Jesus ficará sem demonstração de amor. Uau! Você que tem acompanhado Jesus sem saber claramente o propósito dessa caminhada, dessa jornada, nessa nova trajetória da sua vida, nessa nova empresa,
nesse novo escritório, nesse novo consultório, nessa nova sala de aula, com essas novas amizades, com esse novo funcionário, com essas novas atividades, com essas novas pronúncias do Espírito Santo dentro de você, com essas novas revelações, profecias. Talvez você não sabe, mas você está crendo, está confiando. Só que vai chegar um momento em que o medo vai querer assumir o controle e você vai esquecer um pouco da fé, vai perder a fé. O que você não pode é desconsiderar, é esquecer que Jesus está com você. E nesse momento em que Jesus está contigo, algo extraordinário irá acontecer. Quando você considerar a presença dele, quando você chamar a presença dele, ele vai demonstrar o amor. Tem pessoas aqui que você já considerou a presença dele, você já recebeu um novo insight, você já ressignificou, e por você ter dado essa guinada, esse upgrade na própria vida, ter subido esse degrau, ter vencido essa atmosfera negativa que quase te paralisou, quase te matou, que te colocou sim em uma dúvida, em uma contrariedade interior, aquela luta que você travou aí, mas de repente você viu que não foi a fala que veio, mas sim a demonstração. Jesus está demonstrando aqui para as pessoas que Ele te ama. E apegue-se aos conselhos. Apegue-se às instruções. Apegue-se ao Senhor Jesus que diz: por que estão com medo? E por que ainda não têm fé? Jesus, estamos morrendo, o Senhor se importa? Jesus, estou perdendo minha saúde, o Senhor se importa? Jesus, os meus funcionários não correspondem àquilo que eu quero, o Senhor se importa? Os meus filhos não me obedecem como gostaria, o Senhor se importa? Jesus, eu preciso de um ambiente mais agradável, eu quero ter a minha casa própria, o Senhor se importa? Jesus, eu quero ter o meu carro próprio, o Senhor se importa? Jesus, eu quero os dons espirituais para trabalhar para o Senhor, para o seu reino, o Senhor se importa? Jesus, eu preciso de mais amor e condições para ajudar o meu próximo, o Senhor se importa? Jesus, eu preciso gerenciar melhor minhas emoções e sentimentos, pois às vezes me dá uns 5 minutos, eu me descontrolo e quando eu penso que não, já falei, eu fiz alguma besteira. O Senhor se importa? Jesus, eu quero para essa semana não pode terminar sem que eu consiga fazer isso, pois eu me sinto fracassado dessa maneira, dessa forma. E eu quero ser bem-sucedido. O Senhor se importa? Capítulo 4, versículo 38 de Marcos. Eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O mestre só se levanta e faz o que tem que fazer. Jesus vai demonstrar que te ama. E ele vai permanecer em silêncio, como você está dizendo. Deus não está me respondendo. Deus até agora não fez nada. Estou esperando a ligação, não vem a ligação. Estou esperando o e-mail, não chegou o e-mail. Estou esperando a porta bater e alguém entrar nesse escritório, fechar o negócio. Estou olhando no site toda hora, não caiu nada na minha conta. Estou querendo fechar o negócio, mas não estou conseguindo. Estou com um sentimento magoado, uma dor no coração e parece que não sai. Você só vai ver tudo resolvido. Ele escutou, o Senhor não se importa, e levantou e acalmou, sem precisar dizer nada. É sem dizer nada
que Ele continua e continuará trabalhando por você. Você verá apenas os resultados do trabalho de Deus ao seu favor. Você verá os resultados do trabalho de Deus ao seu favor. E por favor, não conta os teus próximos passos aos teus melhores amigos, não conta aos teus colegas de trabalho, não conta para os teus filhos, não conta para as tuas filhas, não conta para o teu pai, não conta para a tua mãe, não conta nada que você vai fazer para ninguém, porque é o motivo de muitas coisas não terem acontecido na sua vida. Foi porque todas as vezes que você contou, você sabe, deu errado. E aconteceu muito isso comigo, irmãos. E acontece, eu sinto Deus puxando minha orelha, me instruindo, me aconselhando e me dizendo: para de contar os teus próximos passos, porque quando você conta, o murmúrio, ou o rumor, ou as conversações não acontecem na sua frente quando você conta. Quando você conta é uau, que legal, vai dar certo, é isso aí. É quando você se ausenta, é na sua saída, quando você se retira. Aquelas pessoas que ouviram seus próximos passos dirão: ele não vai conseguir, ela não vai se frustrar de novo. Ai, que dó, tadinha, que dó. Ai, irão dizer. Você precisa, Jesus estava ensinando para os discípulos. E Jesus continua ensinando para os discípulos. Só tem direito a explicações, discípulos. Seguidores não. Só discípulos. E detalhe, aqueles mais íntimos. Aqueles que não apenas fizeram-se discípulos, mas foram escolhidos como discípulos. Amém? Você está entendendo? Jesus, o Senhor se importa? Aleluia! Glória a Deus, entendeu? Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu te agradeço por este encontro. Que o Senhor abençoe a cada homem e mulher aqui presente. Abençoe os filhos, os cônjuges, os pais, as mães, os tios, tias, sobrinhos. Abençoe o trabalho, a empresa. Abençoe o comércio, os colegas de trabalho. Abençoe todos os afazeres dos teus filhos nesse dia. E que a tua bênção, Pai, seja derramada sobre cada um. E que cada um mantenha-se em silêncio e saibam que, ó Deus, precisam falar dos seus próximos passos ao Senhor, o Todo-Poderoso, que os conduzirá a serem bem-sucedidos. Os conduzirá ao sucesso. Os conduzirá às bem-aventuranças. Eu te louvo, meu Deus, te agradeço, meu Pai. Eu te digo muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Sela comigo, que Deus abençoe você, não vá embora sem deixar o seu like. Deus abençoe os amados irmãos de vários estados, várias cidades, de várias nações, que Deus te abençoe. Ei, conta nada para ninguém. Jesus, o Senhor se importa? Beijo, Deus te abençoe, até o próximo.